Pessoal, então vamos voltar para a nossa aula. Vamos começar a falar agora sobre os dividendos. Dividendo que é um assunto muito importante também e sempre cai em provas, tá? Sempre cai em provas. O que eu preciso saber sobre o dividendo? Dividendo é aquilo, eu já falei para vocês, quando eu emprego capital em uma companhia, uma empresa, quer ela esteja ela na bolsa ou não, se você, por exemplo, eu, Gabriel, vou virar sócio do Estratégia, eu estou empregando meu capital no Estratégia, né, mesmo que eu não trabalhe, eu quero que esse meu capital ele renda. Afinal, nós estamos aí num mundo eminentemente capitalista. E uma maneira desse capital ser remunerado é através dos chamados dividendos. Só que como que funciona essa questão dos dividendos? Nós sabemos que as sociedades anônimas, elas são sociedades chamadas institucionais ou sociedades estatutárias. Isso a gente estuda no direito empresarial. E por que a sociedade anônima é institucional ou estatutária? Porque ela é formada por um estatuto social. Então vejam que essas sociedades, geralmente que são empresas de maiores portes, elas têm um regramento na Lei 6.404. Essa contabilidade que a gente estuda, ela é eminentemente voltada para essas empresas de grande porte. Então, não pode a companhia simplesmente chegar e estabelecer todas as regras da maneira como ela quiser, porque existe um regramento no estatuto. Só que para o dividendo, a Lei 6.404 ela foi diferente. Ela chegou e falou o seguinte, falou, olha, o artigo 202 da Lei 6.404, ele chega e fala, os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecidas no estatuto. Vejam. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso saber daqui? Que os dividendos eles têm uma regra. E qual é a regra? A regra é a seguinte. O estatuto ele é livre para fixar. O estatuto é livre. Então, se o estatuto chegar e falar o seguinte, falar, olha, o estatuto X chega e fala 40% do lucro líquido do exercício, ele vai ser destinado para pagamento dos dividendos. Galera, e você teve um lucro de 100 mil reais. Qual é o valor do seu dividendo? Ora, 40 mil. Conta simples. Agora, se o estatuto da companhia Y, ele chega e fala o seguinte, fala, olha, você vai pagar 10% do lucro líquido do exercício subtraído da reserva legal. Ele pode fazer isso? Pode. Então, imagine que você tem uma reserva legal de 5 mil. Qual vai ser o percentual? Vai ser 100 menos 5, 95, vezes 10%. 9.500. Então, vejam que o estatuto ele é livre para fixar a base de cálculo dos dividendos, como ele bem entender. Portanto, essa é a regra. Só que pode acontecer do estatuto ele ser omisso quanto à distribuição dos dividendos. Se o estatuto ele é omisso, ou seja, ele não fala nada,
você utiliza uma base de cálculo. E que base de cálculo é essa, Gabriel? Você utilizará 50% do lucro líquido ajustado. Como assim 50% do lucro líquido ajustado? Você vai pegar o lucro líquido do exercício e vai fazer a seguinte conta. Você vai tirar a reserva legal você vai tirar a reserva de contingência, você vai somar a reversão da reserva de contingência, e aí tem mais duas que podem entrar também, que é a reserva de incentivos fiscais. Vocês lembram que eu disse que a reserva de incentivos fiscais ela pode ser excluída da base de cálculo dos dividendos? Então está aqui, facultativamente. E, por analogia, entra uma outra aqui, que é a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures. Por quê? Porque a Lei 6.404, a Lei 12.973 de 2014, fala que a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, ela tem um tratamento análogo à reserva de incentivos fiscais. Então você precisa anotar aí que o abatimento dessas duas, ele se dá de forma facultativa, beleza? Então, quando você pegar e chegar e fizer esse ajuste, você vai chegar no que nós chamamos de lucro ajustado. E em cima desse lucro ajustado, você vai aplicar 50%. Essa é a regra, isso é quase tudo que você precisa saber sobre dividendos. Agora, se o estatuto era inicialmente omisso e ele veio a fixar posteriormente, alterou, fixou depois o seu percentual. Se ele era omisso e ele fixou depois quanto ele vai pagar de dividendo, esse dividendo ele terá que ser, no mínimo, 25% do lucro ajustado. Nesses termos aqui. Então isso aqui é praticamente tudo que você precisa saber sobre os dividendos. Pessoal, isso aqui são os chamados dividendos obrigatórios. Mas por que é importante saber, Gabriel, que esse é o dividendo obrigatório? Porque nós temos ainda os chamados dividendos adicionais. O que vem a ser o dividendo adicional? O dividendo adicional, ele é o seguinte. Imagine-se aqui que você tem um lucro no exercício.
de 100 mil. E o estatuto chega e fala assim, olha, 40% do lucro líquido do exercício, ele vai para dividendo. E para os mais diversos tipos de reservas, você vai destinar 50% do lucro líquido do exercício. Então, o que vai acontecer? Prestem atenção. Você vai ter aqui vamos abrir aqui os razonetes. Você vai ter aqui lucros acumulados no valor de 100 mil. Conta do PL. Só que você já sabe o quê? Você já sabe de aulas passadas que a conta lucros acumulados para exercícios encerrados a partir de 2008 para sociedades por ações, ela não pode conter saldo ao final do exercício. Você não pode mais ter saldo nessa conta. Somente pode ter saldo se for prejuízo acumulado. Lucro acumulado não pode mais ficar no balanço com valores. Então, o que isso implica dizer? Isso implica dizer que todo o lucro do exercício ele tem que ser distribuído. Todo o lucro do exercício ele tem que ser distribuído, seja para o pagamento de dividendos, seja para a constituição de reserva, seja para aumento do capital. Então, o que acontece aqui? Vamos lá voltar então para a nossa questão. Se o estatuto fala que 40% é para dividendos, qual é o percentual que nós pagaremos de dividendos aqui então? Qual é o montante que nós enviaremos para dividendos a pagar? R$40 mil. Vem para cá, dividendos a pagar. 40 mil. Então vejam, tirou de lucros acumulados do PL, foi para dividendos a pagar no passivo, 40 mil. Agora, para a reserva de lucros. Quanto vai? Ora, para a reserva de lucros, vai 50 mil aqui, porque é 50% do lucro líquido do exercício. E vou tirar aqui 50 mil. Pessoal, pergunto a vocês. Esse dividendo aqui de 40 mil, eu falei para vocês que ele recebe o nome de quê? De dividendo obrigatório. Então, esse é o dividendo obrigatório nesse valor de 40 mil. Mas vejam vocês que, se nós formos na conta lucros acumulados, ela tinha um saldo de 100 e agora ficou aqui um valor de 10 ainda. Mas não pode ficar com um valor de 10. Não pode ficar com esse valor de 10. Então, o que vai acontecer? Desculpa. A conta lucros acumulados, ela não pode ter saldo. Ela não pode ter saldo. Tá? A conta lucros acumulados, ela não pode ter saldo.
Então, o que vai acontecer? Ora, você vai contabilizar isso no PL, na conta dividendo adicional proposto. Dividendo adicional proposto. Dividendo adicional proposto. Então, você vai botar aqui, vai tirar esses 10 mil daqui, matando isso aqui, e vai jogar isso aqui, 10 mil. Então, a regra é que esse dividendo adicional proposto, ele fique no PL até a sua aprovação da Assembleia Geral. Por que até a aprovação da Assembleia Geral? Por que, Gabriel? Porque funciona assim. Quem aprova os dividendos quem aprova a destinação do lucro é a Assembleia Geral. Então, você vai ter aqui o encerramento do exercício em 31/12. E aqui os órgãos da diretoria, quando encerrar o exercício, eles vão falar o seguinte, eles vão falar, olha, bom, então vamos fazer a destinação do lucro. Esse lucro, 40 mil reais, vai para dividendo obrigatório. Outros 10 mil, 50 mil vão para a reserva de lucros, mas sobrou 10. Então, o que a gente vai fazer com esses 10? A gente vai deixar ali como dividendo adicional proposto. Vai ficar no PL, tá, galera? Por que vai ficar no PL? Vejam, você não pode lançar esse dividendo adicional proposto diretamente no passivo, porque não há uma obrigação. Como não há obrigação de pagar esse dividendo adicional proposto, você não pode lançar no passivo. Aí depois a Assembleia Geral aprovou. Depois que a Assembleia Geral aprovou, aí sim você vai tirar daqui, vai diminuir isso aqui do seu PL e vai jogar lá para dividendos a pagar. Tá bom? É assim que funciona. Mas a Assembleia Geral não aprovou. Aí você vai dar outra destinação conforme ela mandar. É assim que vai funcionar, pessoal. É assim que funciona. Essa é a regra, portanto. Entendido? Difícil esse assunto, né? Mas é assim que funciona. Então vamos lá. Olha lá. Em 30 de janeiro de 2014, uma empresa efetuou a destinação dos lucros do exercício de 2013, no valor de 120 mil reais. Destes, 50 mil diziam respeito ao dividendo mínimo obrigatório, enquanto 70 mil eram relativos a dividendos adicionais. Assinale a opção que indica como a distribuição deve ser contabilizada no balanço patrimonial desta companhia em 31 de dezembro de 2013. Então vejam, explicando novamente, você tem aqui lucros acumulados no PL de 120. O
que aconteceu? 50 mil era de dividendo obrigatório. Dividendo obrigatório, você sabe que é uma conta de que grupo? Do passivo. Por quê? Porque existe uma obrigação. Então, você vai tirar 50 aqui de lucros acumulados e vai jogar para dividendos obrigatórios, 50. Beleza, só que sobraram 70. Esses 70, a questão falou que eles são dividendos adicionais propostos. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui de lucros acumulados e vou jogar aqui para dividendos adicionais propostos, que é uma conta do PL. Portanto, passivo circulante 50 mil, patrimônio líquido 70 mil. Gabarito, portanto, letra C. Tem mais uma questão que é muito boa sobre esse assunto, que é a seguinte. Uma empresa, sociedade de capital aberto, apurou um lucro líquido de R$80 mil referente ao ano de 2013. E a seguinte distribuição foi realizada no final daquele ano. Valor correspondente a 5% do lucro líquido foi destinado à constituição da reserva legal. O valor de 6 milhões foi destinado à constituição da reserva estatutária. O valor de 20 milhões foi destinado à constituição da reserva para expansão. O saldo remanescente do lucro líquido de 2013 não tem destinação específica e o Estatuto da empresa estabelece que o valor dos dividendos mínimos obrigatórios corresponde a 20% do lucro líquido de cada período, deduzidos os valores correspondentes à reserva legal e à reserva estatutária constituídas. Sabendo que não ocorreu nenhum outro evento que tenha afetado o patrimônio líquido da empresa em 2013, a variação positiva no valor total do PL da empresa de 31/12 de 2012 para 31/12 de 2013 foi em reais. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui parece difícil, mas é fácil, tá, galera? Nós temos aqui a seguinte situação. Temos lucros acumulados no valor de 80. Beleza? Que é o quê? A questão falou que teve um lucro líquido de 80 milhões. E as seguintes foram as destinações. Vamos dar uma olhada então quais são as destinações. 5% do lucro líquido foi destinado à constituição da reserva legal. Então nós vamos abrir aqui um razonete. Reserva legal, que é uma conta do PL. Então o que vai acontecer? A reserva legal ela vai ser 80 milhões vezes 5%. 8 vezes 5, 40, 4 milhões. Então vamos tirar de lucros acumulados 4 milhões e jogar para a reserva legal, 4 milhões. Beleza. Pessoal, vejam que lucros acumulados é uma conta do PL e aqui reserva legal também é uma conta do PL. É um fato permutativo entre contas do PL. Portanto, isso não altera o valor total do PL. Tá bom? Próximo. O valor de 6 milhões foi destinado à constituição da reserva estatutária. Então, nós vamos tirar aqui de lucros acumulados 6 e jogar aqui para a reserva estatutária 6. Também do PL. Note-se, portanto, que esse lançamento é um lançamento permutativo entre contas do PL. Envolveu duas contas do PL,
não há alteração total do PL. O valor de 20 milhões foi destinado à constituição da reserva para expansão. Então aqui, reserva de expansão, que é uma conta também do PL. Então vamos tirar aqui 20 e jogar aqui 20. Beleza. Então o que aconteceu? O saldo remanescente do lucro líquido de 2013 não tem destinação específica. E o Estatuto estabelece que o valor dos dividendos mínimos corresponde a 20% do lucro líquido de cada período, deduzido dos valores correspondentes à reserva legal e às reservas estatutárias constituídas. Então vamos calcular o dividendo mínimo. Como que eu vou calcular o dividendo mínimo? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou pegar aqui, a questão falou que é 20% do lucro líquido, o dividendo vai ser que é o dividendo obrigatório, tá? Ele vai ser 20% do lucro líquido menos a reserva legal menos a reserva estatutária. Então vai ser 20% de 80 menos 4, que é a reserva legal, menos 6, que é a reserva estatutária. Então 80 menos 10 dá 70. 20% de 70 dá 14 milhões. Então dá 14 milhões. Então o que vai acontecer? 14 milhões eu vou tirar de lucros acumulados e vou jogar para a conta dividendo obrigatório ou dividendo a pagar. 14 milhões. A conta dividendos a pagar é uma conta do passivo. A conta dividendos a pagar é uma conta do passivo. Então vejam que desses 80, tudo que nós temos até agora, a única coisa que afetou o PL foi a constituição dos dividendos a pagar. Então, quando você fizer aqui, olha só, quando você fizer aqui uma variação do PL, você vai notar que, de tudo que está aqui, a única coisa que afetou o PL foi a constituição dos dividendos obrigatórios. E o que sobrou na conta lucros acumulados, o que eu faço, pessoal? O que sobrou na conta lucros acumulados, que vai ser 80, menos 4, menos 6, menos 20, menos 14, 36. Isso aqui eu vou fazer o que com esses 36? Esses 36 aqui, eles vão para a conta dividendo adicional proposto. Então, 36 de dividendo adicional proposto, ele vai ficar uma conta de onde? Uma conta do PL. Até que a Assembleia Geral aprove. Só que a Assembleia Geral, ela só ocorre depois do encerramento do exercício. Então, vejam, e onde eu falei que a conta dividendo adicional proposto ela fica? Ela vai ficar no PL. Então, também o dividendo adicional proposto,
Não acontece nada. Não acontece nada com o PL. Vai ser um fato permutativo entre contas do PL. Então, quando você somar todas as contas que compõem o PL e que vão compor a variação positiva, você vai ter reserva legal. Você vai ter aqui 4 milhões de reserva legal. Vamos somando aqui. 4 milhões de reserva legal. 36 milhões de dividendo adicional proposto. 6 milhões de reserva estatutária. 20 milhões de reserva para expansão. Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar, então, 66 milhões. Então, o seu PL, ele aumentou 66 milhões, tá? Esse é o modo demorado de fazer. O modo rápido, você somente veria o seguinte, você vai falar, bom, o que não é fato permutativo aqui entre contas do PL? Você veria que é o dividendo obrigatório. Então você vai falar, bom, o dividendo obrigatório, se eu tenho aqui 80 e tudo é fato permutativo entre contas do PL, menos o dividendo obrigatório, eu pego 80 menos 14, que dá 66. Você resolveria aí rapidinho isso aí em 1 minuto, tá bom? Então gabarito letra C. E assim falamos então sobre os dividendos. Galera, isso aqui é o que vai cair na sua prova sobre dividendo máximo. Então é importante que você conheça isso aqui, esse esquema aqui, ele tem que estar na sua cabeça melhor que o nome dos seus próprios pais, isso aqui, tá? Isso aqui tem que estar na sua mente de qualquer jeito. E isso aqui é bom também que você entenda, recomendado. Strongly recommended. Então tá fortemente recomendado. Tem que saber isso aqui. Ah, Gabriel, não entendi essa questão. Depois você volta à aula e assiste novamente, que você vai entender. Beleza? Então é isso aí. Deixa eu ver o que mais que nós temos ainda nesse bloco. Então vamos encerrar aqui com essa parte de pagamento de dividendos e daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade com novos assuntos, beleza? Agradeço então a atenção de vocês e mais um bloco aí do nosso curso de contabilidade.